Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 23, capítulo 24 e capítulo 25. Escutemo-nos e lemo-nos juntos agora neste exato momento. 1 Samuel 23. Davi liberta o povo de Keila. Disseram a Davi: os filisteus estão atacando Seila e pilhando as eiras. Davi consultou o Senhor: devo ferir os filisteus? O Senhor respondeu: vai. Os homens de Davi, porém, disseram-lhe: mesmo aqui em Judá estamos cheios de medo. Davi consultou novamente o Senhor, que lhe respondeu: vai. Davi foi para Seila com os seus homens e atacou os filisteus, tomando-lhes o gado e infligindo-lhes uma grande derrota, assim libertou os habitantes de Seila. Ora, quando Abiatar, filho de Aquimeleque, fugira para junto de Davi a Seila, levava consigo o efode. Saul persegue Davi. Saul foi informado de que Davi se encontrava em Seila, e disse: Deus entregou-o nas minhas mãos, pois foi encerrar-se em uma cidade com portas e ferrolhos. O rei convocou todo o povo às armas para descer a Seila e sitiar Davi com sua tropa. Mas Davi, sabendo que Saul maquinava perdê-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traze o efode. E ajuntou: Senhor, Deus de Israel, vosso servo sabe que Saul pretende penetrar em Seila para destruir a cidade por causa de mim. Será que os habitantes de Seila me entregarão nas suas mãos? Saul descerá como o vosso servo ouviu dizer? Senhor, Deus de Israel, fazei-o saber ao vosso servo. O Senhor respondeu: ele descerá. E Davi ajuntou: os habitantes de Seila entregar-me-ão a mim e a meus homens, nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então Davi partiu precipitadamente com a sua tropa, em número de aproximadamente 600 homens, e saíram de Seila, marchando ao acaso. Saul, informado de que Davi deixara Seila, renunciou à expedição. Davi permaneceu no deserto, em lugares bem protegidos, e habitou no monte do deserto de Zife. Saul procurava-o sem cessar. Davi, sabendo que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zife, em rocha. Então Jonatas, filho de Saul, foi ter com ele em rocha, e confortou-o em Deus, dizendo: não temas, porque não te atingirá a mão de meu pai, tu reinarás sobre Israel, e eu serei o teu segundo. Fizeram ambos aliança diante do Senhor. Davi ficou em rocha e Jonatas voltou para a sua casa. Alguns zifeus subiram a ter com Saul em Gabaa, e disseram-lhe: Davi está escondido entre nós no fortim de rocha, na colina de Aquila, à direita do deserto. Desce, pois, ó rei, já que tanto o desejas, e nós nos encarregamos de entregá-lo nas tuas mãos. Que o Senhor vos abençoe, respondeu Saul, porque vos compadecestes de mim. Ide, informai-vos diligentemente, e procurai saber o lugar onde ele se encontra, ou se alguém o viu, porque me foi dito que ele é muito astuto. Explorai e descobri todos os seus esconderijos, e voltai a mim com notícias seguras, a fim de eu ir convosco, pois se ele estiver na terra, eu o descobrirei entre a multidão de Judá. Partiram antes de Saul para Zife. Saul partiu com seus homens à sua procura, mas Davi, informado disso, desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Saul o soube e foi persegui-lo ali. Saul ia por um flanco da montanha, e Davi com os seus pelo outro, em fuga precipitada para escapar de Saul. No momento, porém, em que Saul com seus homens iam apoderar-se de Davi e sua gente, veio um mensageiro anunciar ao rei: vem depressa. Saul abandonou a perseguição e foi combater os filisteus. Por isso, aquele lugar foi dado o nome de Rocha da Separação. 1 Samuel 24. Davi poupa a vida de Saul.
Subindo dali, veio Davi habitar nas alturas de Engadi. Quando Saul voltou da perseguição aos filisteus, foi-lhe anunciado: Davi está no deserto de Engadi. Tomou então Saul 3.000 israelitas de Escol e foi em busca de Davi com sua gente nos rochedos dos cabritos monteses. Chegando perto dos apriscos de ovelhas que havia ao longo do caminho, entrou Saul numa gruta para satisfazer suas necessidades. Ora, no fundo dessa mesma gruta se encontrava Davi com seus homens. Os quais disseram-lhe: Eis o dia anunciado pelo Senhor, que te prometeu entregar o teu inimigo à tua discrição. Davi, arrastando-se de mansinho, cortou furtivamente a ponta do manto de Saul. E logo depois o seu coração bateu-lhe, porque tinha ousado fazer aquilo. E disse aos seus homens: Deus me guarde de jamais cometer este crime, estendendo a mão contra o ungido do Senhor, meu Senhor, pois ele é consagrado ao Senhor. Davi conteve os seus homens com estas palavras e impediu que agredissem Saul. O rei levantou-se, deixou a gruta e prosseguiu o seu caminho. Então Davi saiu por sua vez e bradou atrás de Saul: Ó rei, meu senhor. Saul voltou-se para ver, e Davi inclinou-se, prostrando-se até a terra. E disse ao rei: Por que dás ouvidos aos que te dizem: Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com os teus olhos que o Senhor te entregou a mim na gruta. Meus homens insistiam comigo para que te matasse, mas eu te poupei, dizendo: Não levantarei a mão contra o meu Senhor, porque é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê a ponta de teu manto em minha mão. Se eu cortei este pano do teu manto e não te matei, reconhece que não há perversidade nem revolta em mim, jamais pequei contra ti, e tu procuras matar-me. Que o Senhor julgue entre mim e ti. O Senhor me vingará de ti, mas eu não levantarei minha mão contra ti. O mal vem dos malvados, como diz o provérbio. Afinal, contra quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto, uma pulga. Pois bem, o Senhor julgará e pronunciará entre mim e ti, que ele olhe e defenda a minha causa, fazendo-me justiça contra ti. Acabando Davi de falar, Saul disse-lhe: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? E pôs-se a chorar. Tu és mais justo do que eu, replicou ele. Provaste hoje a tua bondade para comigo, pois o Senhor tinha me entregue a ti e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando o seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense o que hoje me deste. Agora eu sei que serás rei, e que nas tuas mãos será firmada a realeza. Jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha posteridade, nem apagarás o meu nome da casa de meu pai. Davi jurou-lhe. Depois disso, Saul voltou para a sua casa e Davi com a sua gente voltaram ao seu refúgio. 1 Samuel 25. Samuel morreu, todo o Israel se juntou para chorá-lo. Sepultaram-no na sua propriedade em Ramá, e Davi retirou-se para o deserto de Farã. Havia um homem em Maom cujas propriedades estavam em Carmelo. Era um homem muito rico, possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Ele encontrava-se então em Carmelo para a tosquia de suas ovelhas. Chamava-se Nabal, e sua esposa Abigail, mulher de grande inteligência e formosura. Ele, porém, era grosseiro e mau. Davi, no deserto, sabendo que Nabal tosqueava o seu rebanho, mandou-lhe 10 homens com esta ordem: Subi a Carmelo e dirigi-vos a Nabal, saudando-o em meu nome e dizendo-lhe: Pela vida, a paz seja contigo, paz à tua casa e paz a todos os teus bens. Soube que a tosquia em tua casa. Ora, os teus pastores estiveram perto de nós e nunca lhes fizemos mal algum, nada lhes faltou durante todo o tempo que ficaram em Carmelo. Pergunta-o aos teus servos e eles te dirão: Que os meus encontrem agora graça aos teus olhos, porque chegamos em um dia de festa. Rogo-te que dês aos teus servos e ao teu filho Davi o que tiveres à mão. Os homens de Davi foram e repetiram a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, e ficaram esperando.
Nabal, porém, respondeu-lhes: Quem é Davi? E quem é o filho de Isaí? Há hoje muitos escravos que fogem da casa de seus senhores. Irei eu tomar meu pão, minha água e a carne que preparei para os meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Os servos de Davi retomaram o caminho e voltaram. Ao chegarem, contaram tudo ao seu senhor. Então disse Davi aos seus homens: Cinja cada um a sua espada. Todos o fizeram, inclusive Davi. Cerca de 400 homens seguiram Davi, ficando 200 com as bagagens. Mas Abigail, mulher de Nabal, fora informada por um dos servos de seu marido. Davi mandou, do deserto, mensageiros para saudar o nosso amo, mas ele os recebeu mal. No entanto, esses homens nos trataram sempre muito bem, e jamais nos fizeram mal algum, nem nos causaram prejuízo durante todo o tempo que estivemos com eles no campo. Pelo contrário, serviram-nos de defesa, dia e noite, durante todo o tempo em que estivemos com eles apacentando os rebanhos. Vê, pois, o que tens a fazer, porque nosso amo e toda a sua casa está ameaçada de ruína, e ele é um malvado com quem não se pode falar. Apressou-se então Abigail, e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 cordeiros preparados, 5 medidas de grão torrado, 100 tortas de uvas secas, 200 de figos secos, colocando tudo em cima de jumentos. E disse aos seus servos: Ide adiante de mim. Quando descia por um caminho secreto da montanha, montada num jumento, encontrou Davi com os seus homens que vinham em sentido inverso. Ora, Davi dissera: Em vão, pois, guardei tudo o que esse homem possuía no deserto, sem que lhe fosse tirada coisa alguma. E ele paga-me o bem com o mal. Deus trate com todo o seu rigor os inimigos de Davi. E que ele não me poupe, se de hoje até amanhã eu deixar vivo um só homem de tudo o que pertence a Nabal. Quando Abigail avistou Davi, desceu prontamente do jumento e prostrou-se com o rosto por terra diante dele. Assim prostrada aos seus pés, disse-lhe: Sobre mim, meu senhor, caia a culpa. Deixa falar a tua serva e ouve suas palavras. Que o meu senhor não faça caso desse malvado Nabal, pois ele é bem o que o seu nome indica, Nabal, louco. Agora, por Deus e por tua vida, foi o Senhor quem te impediu de derramar sangue e de te vingar por tua mão, sejam como Nabal os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Aceita, pois, este presente que tua serva trouxe ao meu senhor, e reparte-o entre os homens que te seguem. Rogo-te que perdoes a culpa de tua serva, certamente o Senhor dará à casa de meu senhor uma existência durável, porque o meu senhor combate nas guerras de Deus, e nenhum mal te atingirá em todos os dias de tua vida. Se alguém te perseguir ou conspirar contra a tua vida, a alma de meu senhor será guardada no escrínio dos vivos junto do Senhor, teu Deus, enquanto a vida de teus inimigos será lançada pelo Senhor ao longe, como a pedra de uma funda. Quando o Senhor tiver feito ao meu senhor todo o bem que lhe prometeu, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, não terás no coração este pesar, nem este remorso de ter derramado sangue sem motivo e de se ter vingado por si mesmo. Quando o Senhor te tiver feito bem, ó meu senhor, lembra-te de tua serva. Davi respondeu a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que te mandou hoje ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. E bendita sejas tu mesma, que me impediste hoje de derramar sangue e vingar-me pela minha mão. Mas, pelo Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, se não tivesses vindo tão depressa ao meu encontro, nada teria ficado de Nabal até amanhã cedo, nem mesmo o último homem. Davi aceitou o que lhe trazia Abigail e ajuntou: Volta em paz para a tua casa, vê que te ouvi e te fiz boa acolhida. Quando Abigail chegou à casa de Nabal, havia em sua casa um grande banquete, um verdadeiro festim de rei. Nabal tinha o coração alegre e estava completamente ébrio, por isso nada lhe disse,
nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Mas pela manhã, tendo Nabal curtido o seu vinho, sua mulher contou-lhe tudo, seu coração gelou-se no peito e ele tornou-se como uma pedra. 10 dias depois Nabal, ferido pelo Senhor, morreu. Tendo Davi notícia da morte de Nabal, exclamou: Bendito seja o Senhor que me fez justiça do ultraje recebido de sua mão, e impediu-me de fazer-lhe mal. O Senhor fez cair sobre sua cabeça a sua própria maldade. Depois disso Davi mandou propor a Abigail tornar-se sua mulher. Seus servos, chegando a Carmelo, disseram-lhe: Davi mandou-nos a ti, porque deseja tomar-te por mulher. Levantou-se então Abigail e prostrou-se com o rosto por terra, dizendo: Eis a tua serva, que será uma escrava para lavar os pés dos servos de meu senhor. Levantou-se depressa, montou num jumento e, seguida de 5 moças, partiu com os enviados de Davi para tornar-se sua mulher. Davi desposara também Aquinoã, de Jezrael, e ambas foram suas mulheres. Quanto à sua mulher Micol, filha de Saul, este a tinha dado por esposa a Falti, de Galim, filho de Laís. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, do primeiro livro de Samuel, nos capítulos 26, 27 e 28. Paz e bênçãos a todos.